ninguém enfrenta sozinha. Para algumas, a família é o porto seguro. Para outras, a ausência pesa mais que a própria doença. O câncer deixa qualquer pessoa com muitas dúvidas, muito medo. Por isso precisamos de todo o apoio emocional da família. Graças a Deus eu tive do meu esposo, da minha filha. Junto tive muito apoio da minha comunidade, dos meus amigos, e busquei muito apoio na FNCC de Resende, a Frente Nacional de Combate ao Câncer. Os familiares também ficam sem chão no momento que se descobre, os amigos, mas depois, com o tempo e fé em Deus, a gente consegue se levantando e um dando a mão ao outro, ter o apoio, a graça de Deus, de todos. O apoio familiar, o apoio dos amigos foi assim fundamental para que eu conseguisse vencer. A minha filha, ela me apoiou muito, muito, muito. Ela foi em várias consultas comigo, sessões de químio. Não só minha filha, como meu esposo, minha mãe, meu filho, todos me apoiaram muito nesse momento. Isso foi fundamental para que eu conseguisse vencer. Eu me senti acolhida, amada, protegida pela minha família, pelos meus amigos. Sem eles, eu acho que eu não teria conseguido vencer. E principalmente a minha fé, né? Eu acho que Deus foi fundamental para que eu conseguisse vencer. Eu acho que Deus ele foi a parte principal para que eu conseguisse vencer o câncer. Eu enfrentei tudo sozinho, tá? Eu com meu câncer achei que eu ia morrer, eu acreditava na cura, né? E o câncer me deixou muito depressiva. Eu não tive apoio da minha família, não tive apoio de ninguém. E às vezes não tinha nem consulta aqui, gente. Mas eu vim aqui somente para chorar sentada nessa cadeira. Porque às vezes a gente não quer nem nada, a gente só quer só um abraço. O medo existe muito. Eu nunca tive apoio dos meus filhos, nunca tive apoio de ninguém, eu não sei de Deus e daqui. Eu sou grandona desse jeito, mas parece que eu sou pequenininha, porque a palavra câncer é pequena, mas ela destrói qualquer pessoa, não tem tamanho, não tem idade, não tem classe financeira, não tem nada. É uma doença muito maldita. Eu fiquei pedindo ajuda a um e a outro, né? Eu trabalhei no Rio de Janeiro a vida inteira, né? E daí tenho muitas amizades, né? E amigos que é enfermeiro, inclusive, e elas conseguiram para que eu conseguisse uma consulta nos hospitais federais de lá, né? Mas era uma confusão, porque uns diziam que eu tinha que passar por uma mesa redonda para saber se eu tinha que fazer quimioterapia antes, ou se era depois da cirurgia, e enfim. Como estava tudo em greve, e por conta da pandemia, né? Nada era resolvido. Mas Deus é bom. E eu sei que Deus providenciou para mim um anjo, né? Que eu não conheci, até hoje não, só sei que o nome dele é Rafael, e ele falou com o meu gerente do passado, né, que seria meu gerente, que essa pessoa, ele fazia a ponte, né, do hospital, porque todo hospital particular, ele tem uma cota com o SUS, né, e foi nessa que Deus me abençoou com uma cirurgia. Eu fui operada no Rio de Janeiro, né, no Hospital Silvestre, hospital particular, e eu tive todo o aparato lá, né, de um hospital que realmente pudesse cuidar de mim, e eu consegui sair daquela situação, né. Eu passei pela cirurgia, em seguida eu retornei para Resende para continuar os tratamentos, mas Deus levantou outro anjo, né, que foi a Maria Lúcia, da Farmácia Sal, aqui de Resende, né, e ela me tirou da Santa Casa, me levou para a casa dela. Depois de uma semana, eu fui para minha casa, sozinha. Tem uma vizinha lá, né, a Regina, que eu considero muito. Ela ficou um mês comigo lá em casa, né, tentando me ajudar nas comidas e naquilo tudo.
né? E depois de 30 dias eu comecei a assumir, né, a casa e, graças a Deus, né, eu tenho superado todas essas coisas. Hoje não preciso de ajuda, pelo contrário, né, eu ajudo aquelas pessoas que eu sei que, como eu precisei, elas hoje precisam, né? E a gente vai uma mão lavando a outra e assim, dando um braço, junto a gente somos mais fortes, e assim a gente vai. E assim mesmo foi, né? Aí eu sei que eu comecei a me cuidar conforme as orientações e graças a Deus, né? Eu superei, né? E daí eu comecei a receber alguns atendimentos da Fundação do Câncer, né? Aqui em Resende, que é o FNCC. E eu sei que uma ajudinha de lá, uma ajudinha de cá, a minha família também, assim, me incentivando, né, a não desistir, mas estava sempre do meu lado, né, e eu sei que eu consegui. A cirurgia foi 21 de outubro de 2020. Vai fazer 5 anos, né, então eu sou muito grata a Deus e aos anjos que Deus tem levantado na minha vida, para que, de uma certa forma, me ajuda, né? Eu estar aqui falando com vocês, para mim é muito importante, porque eu sei que outras pessoas vão se inspirar em mim e saber que o câncer não é uma sentença de morte. Eu sou filha da Nelma, que passou pelo processo de câncer de mama. Quando surgiu o primeiro exame, né, sugestivo de câncer, eu estava junto com ela, eu aguardava no carro enquanto ela fazia esse exame. E ela não conseguiu me contar pessoalmente, ela mandou mensagem, né, falando sobre o que a médica tinha passado para ela sobre isso. E já fiquei muito nervosa, ela também. Receber esse diagnóstico já é muito difícil. Quando você é um profissional da área da saúde ou um estudante, né, como era o meu caso, eu estava no último ano da faculdade de enfermagem, sou enfermeira. Foi completamente desafiador, porque você se vê do outro lado, né? A gente não consegue ter noção do que vai acontecer, a gente não tem o controle da situação, então isso é muito difícil. Foi bem desafiador todo o processo, porque a minha mãe confia muito em mim em relação a tudo que envolve saúde, né? Em tudo que envolve esses processos. Então, ela pedia minha ajuda para contar com os familiares. Ela retirava dúvidas comigo em relação ao que ela sentia, ao que estava por vir, aos exames. Então, eu precisei criar aquela capa, né? E ser forte por ela naquele momento. Mas, em algum momento, a conta chegou, né? E chegou o momento onde eu precisei também de receber apoio. Na faculdade de enfermagem mesmo, eu recebi muito apoio dos professores, eu recebi muito apoio da direção do curso, porque eu comecei, né, a me cobrar ser presente no tratamento dela. Então eu comecei a faltar um pouco no estágio, né, que era o período onde eu estava naquele momento. Eu apresentava muita instabilidade emocional e todos foram essenciais nesse processo. As minhas colegas de estágio também me apoiaram muito, me ajudaram muito. Então isso foi completamente essencial naquele momento em que eu estava muito fragilizada. Eu não sabia o que ia acontecer ainda, eu não sabia, né, o que estava por vir. Mas eu sabia muito a parte técnica, né, que eram os efeitos colaterais, quais eram os desafios da quimioterapia. Então eu já estava completamente ansiosa por conta desse processo que estava por vir. Como filha, assim, é muito desafiador esse processo, porque a gente vê ali a estrutura da família abalada, que é, no caso, a nossa mãe, né, algo que a gente não espera passar. Então, eu fiquei completamente fragilizada, eu tentei apoiar da forma que eu pude, que eu conseguia, eu dei meu melhor, mas é muito difícil. Junta tristeza, né? Eu consegui, graças a Deus, acompanhar boa parte do processo que ela passou. Eu consegui acompanhar a maioria das consultas, algumas quimioterapias, principalmente a primeira, eu fiz muita questão de estar lá. E depois toda a família começou a se mobilizar em prol, né, desse apoio. A rede de apoio nesse momento é essencial. Então, isso que eu passo também para todo mundo que está passando por esse processo, envolva a família, peça ajuda, porque isso é muito importante. Isso faz com que todo esse processo, que é extremamente difícil, se torne mais leve. Então, eu consegui tanto conciliar esse apoio para ela, que eu sabia que precisava dar, e a finalizar também a minha graduação, que era extremamente importante, e que eu sabia que também era o sonho dela. Então eu lutei muito por isso, para que a gente conseguisse juntas realizar esse sonho.
eu não tive nenhuma dúvida em nenhum momento desse processo de que ela conseguiria, né? É essencial a nossa mente, o nosso emocional estar completamente equilibrado nesse momento, porque qualquer derrapada, qualquer dificuldade, a gente começa a pensar coisas ruins. Nesse momento a gente precisa de energia positiva, a gente precisa se agarrar com a nossa fé, com a religião, né, a nossa religião. E foi isso que a gente fez naquele momento. A gente se envolveu, a gente envolveu o amor, a gente envolveu a nossa fé, tudo em prol, né, dessa recuperação, para que fosse da melhor forma, para que ela não sentisse tanto. Uma vez que eu consegui respirar, eu consegui ver que ela estava saindo bem do tratamento, consegui finalizar a minha graduação, e aí eu acabei sentindo a necessidade de me aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento. Estudei um pouquinho, me especializei em oncologia, mais para entender sobre o processo que ela estava passando e como eu poderia ajudar naquele momento. Então, tenho muito carinho por essa área, embora não seja a área onde eu esteja atuando hoje, mas eu gostei muito, me agrega muito ainda. Eu sou uma pessoa muito mais humana hoje depois desse processo. Eu acho que isso já fez valer a pena tudo que a gente passou, né? Tudo que a gente conseguiu evoluir, tudo que a gente conseguiu construir durante esse processo.